Meninas, vamos lá para nosso exercício 2 da bateria 24. Como é que eu faço esse bicho? Uai, olha lá, gente, olha lá. Raiz quadrada de 45 dividido pela raiz quadrada de 5. Nossa, mãe do céu. Mores, quando tiver escrito assim, raiz quadrada de 45, ai Deus, raiz quadrada de 45 dividido por raiz quadrada de 5, essa coisa aqui vocês podem enxergar assim, dividido por raiz quadrada de 5. Legal, né? Aqui a gente vai usar uma daquelas propriedades em que a gente coloca o quê? Uma raiz gigante pegando os dois bichinhos. Beleza? Pegou os dois bichinhos, o que eu faço? 45 dividido por 5 costuma dar? Eita, eu acabei resolvendo a questão. Pensa em quanto que dá, tá bom? Cenas pro próximo capítulo. Não vou falar. Depois, o B, vamos colocar um parecido pra gente não fazer a mesma coisa que eu quase fiz no A. Tchananã, tchananã, dividido por, sei lá, raiz cúbica de... Tan, 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 49, pronto. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Minha dica é, começa escrevendo assim, ó, forma de fração, pra gente ver se a gente consegue enxergar alguma coisa boa daí, certo? É assim que vocês vão fazer. Ah, entendi, professor. Eu não quero deixar o 9 não, vamos mudar aqui, hein? Vamos pensar assim, 19, tá bom? E agora, professor, o que eu faço? Depois que eu escrevi isso, pausa. Ok, depois que eu escrevi isso, eu vou simplesmente tentar achar uma maneira de deixar isso aqui mais claro. O 19 ele consegue sair da raiz quadrada? Tem algum número que vezes ele mesmo dá 19? Não, professor. Então a gente mantém. Deixa ele ali por quê? Porque não tem o que fazer. O 49 tem algum número que vezes ele mesmo dá 49? Tem, professor, é 7. 7 vezes 7 dá 49. Só que detalhe, aí que a gente tem que olhar quem? O nosso índice. Olha o índice aqui falando que é 3. Ou seja, a gente tinha que pensar em alguém vezes ele mesmo, só que 3 vezes, não 2. Então ali a gente pode até pensar o quê? O 49 ele na verdade é um 7 ao quadrado. 7 ao quadrado. Sim, sim, sim. 7 ao quadrado. O problema é que 7 ao quadrado não sai de uma raiz cúbica. Tá bom? Por quê? Porque ele não está se multiplicando 3 vezes. Se eu tivesse assim, ó, 7 vezes 7 vezes 7, isso aqui seria 7 ao cubo. Dentro de uma raiz cúbica, aí ele saía. 7. Hein? Sim? Aí ele saía. Mas como ele não é ao cubo, mas sim ao quadrado, conforme aparece aqui, não pode sair. E aí, professor, o que eu faço? Não faz, deixa assim. Ah, professor, mas você pode deixar uma raiz única, né, professor? Que nem aquela propriedade que você falou. Deixa uma raiz única aqui, ó, põe o 7 lá, o quadrado, acabou, né? Não, por que não? Porque aqui, ó, a gente tem índices diferentes. Quando não tem nada, é... Eita, paguei o que não devia. Quando não tem nada, é o 2. Se tiverem índices diferentes, a gente não pode mudar. Se o número que está lá for diferente, não pode colocar uma raiz única. Também porque a gente não sabe se a gente coloca 2 ou 3 ou 2. Esquece. Não dá para fazer. Se for diferente, deixa separado. Tá? Então a minha resposta, ela pode parar aqui. Pode parar aqui mesmo.
como ela pode ficar assim, ó, raiz quadrada de 19 sobre raiz cúbica de 7 ao quadrado. Tá bom? Uma coisa muito parecida vocês fazem ali no B. Legal, né? Seguindo, racionalize os denominadores. Uou! Como assim racionalize os denominadores? Esse negócio de racionalizar os denominadores, povo, é mais ou menos isso, ó. 3 raiz quadrada de, deixa eu ver, 7 dividido por raiz de 7. Você multiplica embaixo por raiz de 7. Só que se você multiplicou embaixo, você precisa multiplicar em cima. Jesus, professor, mas por que isso? Ó, aqui a gente está falando de fração, né? Uma das coisinhas que a gente aprendeu há pouco tempo atrás é que se eu tiver 9 dividido por, sei lá, 15, eu posso mexer nessa fração sem alterar o significado dela, digamos assim. Posso multiplicar aqui e aqui por 2, por exemplo. Isso aqui vira 18, isso aqui vira 30. Lembram? Assim como eu posso pegar esse 18 e dividir aqui por 3 e aqui por 3. Isso aqui vira 6, isso aqui vira 10. Eu não mexi na razão. A razão foi mantida. Certo? É uma coisa parecida que a gente faz aqui, ó. Pra quê? Pra gente tentar simplificar. E também é um jeitão que os matemáticos preferem ver as coisas. Então a gente deixa do jeito que o povo quer ver, tá? Tem um pouco disso também. Convencionou-se racionalizar quando a gente chega numa coisa assim. Então aqui, ó, multiplica por raiz de 7, multiplica por raiz de 7. Ah, mas professor, eu não posso multiplicar por raiz de 7 em cima e raiz de 6 em... Não! Por que não? Porque tem que ser o mesmo número. Em cima e embaixo. E quando eu faço isso, sabe o que acontece? Raiz quadrada de 4 vezes raiz... Outro exemplo, tá? Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 4 dá 4. Ah, fofo, né? É simplesmente como se você estivesse cancelando a raiz quadrada aqui. Seria como se você estivesse mandando embora isso. Só, sem pânico, sem crise existencial. Enfim, quando você multiplica aqui, sabe o que vai dar? Raiz quadrada vezes raiz quadrada, sobra só 7. Esse com esse fica 7. E o 3 você escreve de novo. Tudo bem? Essa coisa vira 7, essa coisa vira 7. E o 3 você só reescreve. Ficou muito legal, né? Sim, sim, sim. E aí o que eu acabei fazendo foi racionalizar. Foi a racionalização, certo? Foi isso que eu fiz. Eu fiz a racionalização daquela coisa. Deu isso. Tá bom? Vou fazer mais um. Os outros eu espero que vocês tentem. E se eu tivesse uma coisa assim, ó? 9 sobre raiz cúbica de de 4. Ah, é simples, professor. Você acabou de explicar. Multiplica aqui por raiz de 4 e aqui por raiz de 4. Certo? Errado. Gente, muita atenção. Tem que ter aqui, ó. Só um momento, pausa. Olha lá. Ali, uma das primeiras coisas que a gente pensa é multiplicar aqui por raiz de 4 e raiz de 4. Daria certo? Não daria. Não daria porque assim a gente não consegue tirar o raiz de 4 de baixo. Quando a gente está racionalizando, o que a gente na verdade quer fazer é explodir esse negócio que tem raiz de baixo. Aqui, ó, eu vou fazer assim
vocês repitam para vocês conseguirem desenvolver o D e o E. O B e o C seguem a mesma linha do A, tá? Então, como é que eu faria esse D e esse E? Segundo o nosso exemplo, o que eu preciso? Segundo o nosso exemplo, o que eu preciso? Eu preciso acabar com o número que está embaixo, ou melhor, com a raiz quadrada que está embaixo. A raiz cúbica, desculpa. A gente tem uma raiz cúbica embaixo. Eu pensei em multiplicar por raiz quadrada de 4. Resolve? Não, não resolve. O que você tem que fazer? Você tem que multiplicar aqui um 3, aqui um 3. Agora resolve, professor. Ainda não. E aqui você tem que colocar um 2. Se eu coloco embaixo, eu coloco em cima. Por que isso, professor? Quando você multiplicar dessa maneira, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui raiz cúbica, certo? E aqui, ó, junto com o 4 vai aparecer um 3. Por que, professor? Porque essa coisa, na verdade, é uma raiz cúbica de 4 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, certo? Quando não tem nada aqui, e aqui a gente está falando de potenciação, tá vendo? A potenciação ela fica implícita, ela fica escondidinha dentro dessas coisas aqui de radiação. Quando não tem nada, a gente tem que achar o número 1 aqui, tem que perceber o número 1. Quando eu faço isso aqui, segundo a potenciação, eu vou ter o quê? Uma raiz cúbica de 4, 1 mais 2. 1 mais 2, 3. Que é justamente isso aqui. Tá difícil? Gente, voltem no vídeo, que é uma das melhores coisas que a gente faz pra gente conseguir absorver esse tipo de conceito, tá? Tá complicado? Volta o vídeo, tenta ver isso aqui devagarzinho, até a gente se acostumar. Isso aqui, eu posso dizer que eu, como professor, entendi, mas muitas vezes não é entendimento. Isso aqui eu me acostumei, isso aqui é questão de hábito. Eu aprendi a andar de bicicleta. Se eu fosse falar isso aí de uma maneira menos grosseira, eu diria que eu me habituei. O meu, a minha cabeça, ela desenvolveu uma memória para fazer aquilo. Eu decorei esse tipo de coisa, tá? Esse aprendizado é uma maneira de decorar. Então, tentem copiar esse processo todo, tentem memorizar esse processo todo. Como? Com prática, tá bom? Então, voltando, como se eu não tivesse dito nada, o que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar em cima e embaixo, com minha caneta vermelha, por raiz cúbica de 4 elevado a 2. Raiz cúbica de 4 elevado a 2. Se eu multiplico embaixo por isso, multiplico em cima também. Entendi, professor. Então em cima não vai ter como mexer, vai ficar assim. Embaixo vai ficar. Entendi. Mas para que você queria o 4 elevado a 3? A raiz cúbica de 4 elevado a 3 é o 4. E aí fica essa outra coisa aqui, ó. Eu racionalizei, tá bom? É assim que espero que vocês façam qualquer coisa. Deem um grito, de preferência não na hora que eu tô dormindo, tá bom? Nem sábado e domingo que é dia de namorar. Beijos e abraços para vocês. Tchau.